Os cientistas ficaram chocados ao descobrir que coisas estranhas e inesperadas estão acontecendo em Netuno. Netuno é o guardião das profundezas, o último grande planeta conhecido do Sol, o deus do mar sem limites, além do sistema solar interno que marca a costa das profundezas negras do interestelar. Netuno não foi descoberto até 1846, apesar de ter um diâmetro 4 vezes maior que o da Terra e estar 4,5 bilhões de quilômetros de distância de nós, fazendo com que pareça pequeno e escuro, até mesmo para poderosos telescópios. No vídeo de hoje, no Entendendo o Mundo, iremos falar sobre os segredos que cercam o planeta Netuno, que os cientistas não falam. Certifique-se de ficar atento até o final do vídeo para saber tudo sobre o gigante de gelo. E não se esqueça de se inscrever, deixe seu like, seu comentário ao final do vídeo e ative o sininho para saber mais em primeira mão. Nas últimas décadas, os cientistas observaram mudanças dramáticas na atmosfera do planeta, e as mais recentes deixaram os cientistas preocupados com o que está acontecendo em Netuno e como isso pode ter um efeito prejudicial em nossas vidas cotidianas. Vamos descobrir. Netuno é um planeta que não se ouve muito e certamente não tem imagens frequentes quanto as de outros planetas. As nuvens de Júpiter e a superfície de Marte são frequentemente fornecidas por robôs espaciais. Mercúrio é constantemente culpado pelos dias terríveis dos entusiastas da astrologia. Embora Mercúrio retrógrado seja na verdade apenas uma ilusão de ótica em nosso céu noturno. A espaçonave do Cassino orbitou Netuno por 13 anos inteiros antes de colidir com o planeta. Encerrando sua ilustre série de observações, os cientistas planetários disseram que a NASA deveria dar prioridade máxima ao envio de um profissional a Urano nos próximos 10 anos. De fato, a breve presença de Netuno nas manchetes, devido a um novo estudo sobre o que torna Netuno tão azul, era incomum até mesmo naquela descoberta. De acordo com Patrick Irving, o principal autor do estudo e um físico planetário da Universidade de Oxford, afirma não ter sido foi intencional. Irving afirmou que o objetivo de sua equipe era pesquisar as atmosferas de Netuno e Urano, em vez de olhar para o enigma específico da bela aparência de Netuno. Assim que os dois gigantes de gelo, assim chamados por pesquisadores, acham que os planetas foram inicialmente aglomerados a partir de materiais gelados e são frequentemente investigados. Eles são aproximadamente do mesmo tamanho e maior que a Terra, mas menores que Júpiter e Saturno e compartilham muitas outras características. Os dois são planetas sem superfícies que possuem atmosferas feitas de hidrogênio, hélio e uma pequena quantidade de metano. Os cientistas acreditam que, sob a extrema pressão no fundo desses objetos, os diamantes estão sendo formados quando os átomos de carbono são comprimidos. A ciência já sabia que havia metano em Netuno e Urano. As atmosferas do planeta, que absorvem as cores vermelhas da luz do Sol, os deixam azuis e verdes para os nossos olhos verem, e dão a elas sua aparência geralmente azulada. Irving e seus associados descobriram que uma certa camada de névoa de metano em Urano é 2 vezes mais espessa do que a de Netuno. Se não houvesse neblina, Irving afirmou que essas atmosferas seriam naturalmente azuis e elas ficariam mais rápidas quando a neblina fosse adicionada. Os cientistas levantaram a hipótese de que Netuno, mesmo com seu grau de turbulência, é mais adequado para agitar as partículas de metano e afinar essa camada, porque Netuno é o planeta mais azul do nosso sistema solar, enquanto Urano é uma água marinha suave, tornando o contraste ideal para o nosso planeta menos apreciado. Há uma teoria que o torna mais capaz de desfrutar de sua posição na formação cósmica com o planeta que está mais distante do Sol. Mas todos ainda estão questionando se Plutão conta como um planeta completo ou não, apesar de ter perdido sua posição no final de 2006. Enquanto os cientistas planetários estão discutindo, procurando o planeta 9, um planeta imaginário que dizem orbitar o Sol, além de Netuno, e cuja existência poderia explicar as estranhas órbitas de alguns planetas celestes distantes. A NASA segue o conselho da comunidade científica e envia uma espaçonave para Urano nos próximos anos. E Netuno será o único planeta que os humanos ainda não visitaram, em uma missão especial, até que os astrônomos notaram Urano, descoberto pelo telescópio em 1781. Ele estava sendo puxado em sua órbita pela gravidade de um corpo celeste desconhecido, que eles reconheceram que estava lá e finalmente descoberto em 1846. Netuno foi encontrada exatamente onde os cientistas esperavam que a espaçonave Voyage 2 da NASA chegou em 1989. Muitos avanços tecnológicos depois passaram por Netuno e a última
parada em uma grande tour pelos planetas externos. Eles tiveram uma visão de perto de um globo azul deslumbrante, de suas luas e seus anéis durante o sobrevoo. Sem dúvida, Netuno tem anéis, embora não tão bonitos quanto os de Saturno. Eles existem e foram criados a partir de minúsculos fragmentos de rochas e poeira. E desde então, nenhuma espaçonave pousou em Netuno, porque Urano está mais próximo e seria mais fácil para nossos robôs espaciais e cientistas planetários alcançarem. Recentemente, o reconhecem como o gigante de gelo. Para a NASA explorar planetas que demoram tanto para orbitar o Sol, como Urano, que leva 84 anos, e Netuno, com incríveis 165 anos, apresenta um grande desafio, sem dúvida. Uma missão focada em Urano, que passou para o início de 2030, aumentaria nosso conhecimento de ambos os gigantes do gelo, que, no entanto, são os planetas finais do Sistema Solar. Sistema com uma história única e com peculiaridades tão fascinantes e enigmáticas e merecem nossa atenção concentrada. Em uma série de observações do telescópio espacial Hubble, Netuno, o planeta gigante, revela que uma enorme tempestade escura em seu hemisfério norte estava se movendo para o sul, quando de repente fez uma curva em U e começou a se mover de volta para o norte. Além disso, pode ter dado origem a uma jovem tempestade escura no processo. O termo gigante do gelo refere-se a Netuno, que é essencialmente uma enorme bola de hidrogênio e gás hélio que também contém muito metano, amônia e outras moléculas. Por razões históricas, os cientistas planetários ainda se referem a essas moléculas como gelos, embora sejam gasosos. Netuno é o maior planeta e mais distante do Sol, com uma distância de 4,5 bilhões de quilômetros, aproximadamente 4 vezes o diâmetro da Terra. Os cientistas ficaram chocados com a imagem que a Voyage 2 registrou depois de passar por Netuno em 1989, revelando uma enorme tempestade negra oval do tamanho da Terra no hemisfério sul do planeta. A grande mancha escura, assim chamada, tinha o mais rápido vento já registrado no sistema solar, com impressionantes 2.100 km por hora. A mancha vermelha resistiu por séculos. Por exemplo, uma pequena mancha escura no hemisfério sul de Netuno foi descoberta nas mesmas observações do Hubble de 1994. Essa mancha escura deve ter se formado entre o sobrevoo da Voyage e as fotos do Hubble desde então. Como resultado do efeito Coriolis, a velocidade de rotação de um planeta com a latitude no máximo do Equador e um mínimo dos polos, o ar flui para fora de um grande sistema de alta pressão ou para dentro em direção a uma baixa pressão, o que fará com que o sistema comece a girar ao encontrar o ar, que se mova em velocidades diferentes para o norte e para o sul, à medida que essas tempestades netunianas se movem nessa direção sob influência do Coriolis, enfraquecendo mais perto do Equador, o que faz com que elas se fragmentem na maioria dessas tempestades, parecendo não acabar lá desta vez. Embora em setembro de 2018, o Hubble tenha observado uma tempestade misteriosa no hemisfério norte de Netuno, em todo o território continental dos Estados Unidos, poderia caber facilmente dentro deste enorme objeto de mais de 7.000 quilômetros de largura que foi visto viajando para o sul. No entanto, as inspeções feitas em janeiro de 2020 revelaram que o movimento do sul da tempestade havia sido revertido e agora se dirigia mais uma vez para o norte. Netuno é um mistério para os cientistas que o estudam. Durante uma tempestade houveram duas ocorrências estranhas que pareciam ter criado uma tempestade negra menor e que no mesmo momento mudou de ideia e começou a se mover para o norte novamente. Isso é previsto para ocorrer por algumas simulações de computador da atmosfera de Netuno, que particularmente começa como uma grande tempestade, se dissipando em direção ao Equador, quando solta vórtices menores. Embora não tenha sido observado diretamente e com uma observação lenta, é possível que tenha sido isso que aconteceu neste caso. Pode ter mudado de curso devido a certas teorias. Estranhamente diferente de quase todas as outras tempestades negras, esta não tem nuvens brancas brilhantes circulando suas bordas. Essas nuvens de cristal de gelo de metano são altamente reflexivas e aparecem brancas nas fotografias. Os ventos que carregam gás metano pelas encostas do sistema de alta pressão da tempestade escura se assemelha a um monte de ar da atmosfera, onde o metano esfria e cristaliza em gelo. Nuvens orográficas que ocorrem quando a água e o ar empurram a encosta de uma montanha, esfria e se condensa para criar nuvens são típicas da Terra. E imagens de 2019 mostraram as nuvens brancas netunianas, mas elas desapareceram no início deste ano. O comportamento estranho da tempestade negra pode estar relacionado a isso, ou talvez não. Devido à sua distância, Netuno é difícil de observar
e compreender. E apesar de seu enorme tamanho e parecer muito pequeno em nossos telescópios, é difícil entender o que está acontecendo lá, devido às rápidas mudanças da atmosfera. Netuno também tem um tritão, um planeta com uma superfície gelada lisa, que foi roubada de uma região próxima há milhões de anos. Tritão é uma das luas mais fascinantes do Sistema Solar. A Voyage 2 enviou de volta sua única imagem para nós em 1989, mas este ano focou apenas no planeta distante, enviando de volta algumas das melhores imagens de suas luas e anéis que vimos nos últimos 30 anos. Metano, amônia e água estão entre os vários produtos químicos encontrados dentro de Netuno. No entanto, como o metano também absorve a luz infravermelha, Netuno parece relativamente fraco nas primeiras imagens, dando ao planeta uma aparência de um azul rico, altamente reflexivo e parece brilhante, semelhante a tempestades em Júpiter. Eles aparecem a várias altitudes acima do convés de nuvens mais profundas de Netuno. Tem vários anéis assim como os outros 3 planetas gigantes. Os anéis são provavelmente feitos de partículas de gelo que foram cobertas por diferentes moléculas que lhes dão uma aparência avermelhada. Isso os torna mais brilhantes, como ondas de infravermelhos, se tornando mais visíveis na primeira imagem. Você também pode ver em Netuno orbitando uma dúzia de luas menores. Proteus tem um pouco mais de 400 quilômetros de diâmetro, embora a maioria seja pequena e de forma irregular, medindo menos de 200 quilômetros de largura. Como você pode ver, várias delas estão sobrepostas aos anéis e são conhecidas como luas pastoras, porque se suspeita que a gravidade da Despina e Galateia pode ajudar a condensar as partículas do anel próximo em pequenas bandas. E aquela deslumbre estrela azul petróleo, na verdade é Tritão, mencionado anteriormente, a maior lua de Netuno com 706,8 quilômetros de largura, mais larga que nossa própria lua com 3.500 quilômetros e maior que Plutão. As linhas que o atravessam são picos de difração que são produzidos quando a luz se curva em torno das 3 pernas que o mantêm. O espelho secundário do telescópio espacial James Webb, com forma hexagonal de seus espelhos componentes, ficam parecendo brilhantes porque estão cobertos de nitrogênio congelado, que é altamente reflexivo. Uma fonte maior como Netuno também os tem, mas eles são borrados e parecem muito mais fracos, tornando-os difíceis de ver apenas quando a fonte da luz é muito pequena em uma imagem, o que os astrônomos chamam de fonte pontual, sendo muito mais fraco, tornando-os difíceis de ver. Tritão é um estranho que orbita Netuno por trás em relação à rotação do planeta, levando os astrônomos a supor que pode ser um objeto semelhante ao cinturão de Kuiper, que foi atraído há muito tempo pela gravidade do planeta. É um desafio conseguir isso, e o método preciso, neste caso, é desconhecido nesta visão de perto de Netuno, pois as nuvens e os anéis são mais claramente visíveis, alguns de seus anéis mais fracos. É interessante ver que uma linha tênue, muito fina, circunda o planeta apenas em torno de seu equador. A circulação na atmosfera de Netuno se move dos polos em direção ao equador, onde os gases afundam e aquecem, tornando-o muito diferente da nossa atmosfera. Este arco pode ser um gás mais quente que está aquecendo e emitindo luz infravermelha. Netuno e Tritão podem ser vistos nesta grande ângulo de tirar o fôlego mais uma vez, e desta vez praticamente todo o resto na imagem é uma galáxia de fundo que tem centenas de milhões ou possivelmente bilhões de anos-luz de distância. Serve como um lembrete poético de que Netuno é a última grande colônia do Sistema Solar, já que um orbiter poderia passar anos primeiro em Urano antes de passar para a órbita de Netuno. Os cientistas estão muito interessados em desenvolver uma missão especificamente projetada para explorar os planetas externos, enviando uma sonda que fique em um planeta por muito tempo. É a melhor maneira de aprender sobre isso. Como descobrimos com a Cassini em Saturno, as características vêm e vão, as condições mudam e talvez o mais significativo quando os pesquisadores descobrem novas ocorrências. Eles podem direcionar a espaçonave para investigar mais de perto, enquanto aprender coisas novas, o que é crucial. Um objetivo focado permite que você permaneça e possivelmente verifique sua origem. E também aprendemos essa lição com a Voyage, os sobrevoos, vendo o noturno de perto pela primeira vez, permitindo descobertas como as tempestades escuras. Mas se quisermos entendê-las, precisamos ir lá de novo e de novo. Então, vamos
a Netuno, obviamente não com astronautas, mas com uma espaçonave criada exclusivamente para que investigue os mistérios do nosso oitavo planeta. Pelo telescópio espacial James Webb, o observatório espacial mais recente que existe atualmente está observando o gigante de gelo e deve produzir mais informações anteriormente inatingíveis sobre a composição de sua atmosfera. O plano de emissão para um orbiter, a Netuno, exigia um lançamento inicial em 2033 e uma chegada em 2049. No entanto, viajar para Urano primeiro significaria atrasar essa escala de tempo em pelo menos 10 anos. Vamos esperar e aguardar que os cientistas possam descobrir mais sobre o gigante de gelo e desvendar mistérios que o envolvem. Obrigado por assistir até aqui. Se gostou, não deixe de curtir, se inscreva no canal, clique no ícone do sino para não perder nenhum vídeo. Deixe seu comentário e até a próxima.